a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
Amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos os irmãos que nos acompanham através dessa transmissão. Hoje, em especial, o nosso culto não é presencial, ele é online. Mas é importante dizer a você que somente pelo fato de ser online, ele não deixa de ser um culto diante da presença do Senhor e na comunhão dos nossos irmãos. Agora mesmo, você na sua casa está tendo contato com outros irmãos que estão junto com você em louvor, em adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu lhe convido a cultuar nesta noite de quinta-feira. Você em sua casa, pegue a sua Bíblia, convide a sua família, mande o link deste culto para outras pessoas, para que também possam acompanhar a palavra de Deus, a adoração que é devida ao Senhor. E nós vamos orar, apresentando a Deus as nossas vidas, consagrando este momento diante do Senhor. Ó grandioso e eterno Pai, nós te somos gratos pela graça de mais um momento em Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado e por esta certeza que onde quer que estejamos, o Senhor estará conosco. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a atenção devida, reverência devida, para que neste momento, junto com os nossos irmãos neste ambiente virtual, possamos louvar e engrandecer o Teu nome. Usa, Senhor, os louvores desta noite, usa a palavra, usa o mensageiro para falar ao nosso coração e nos trazer vida dos céus, porque cremos que só o Senhor tem o caminho para a vida eterna. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, abra sua Bíblia no texto que está no Evangelho, como escrito por João, no seu capítulo de número 4, o texto que nós chamamos de um encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E a partir do verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus aplique sua palavra lida em nosso coração. É sempre uma bênção estarmos no templo para cultuar, para louvar ao nosso Deus. Mas algumas vezes somos impedidos deste fato. E Deus nos abriu esta oportunidade de, por meio desta plataforma, por meio desta transmissão, continuarmos em culto e em adoração ao nosso Deus. Sabendo que a adoração não é fruto do lugar, a adoração não é fruto do templo, a adoração é fruto das vidas diante do Senhor. Vidas que o adoram em espírito e em verdade. O que significa isso? Adorar em espírito é adorar interiormente, com toda a nossa alma prostrada em reverência diante de Deus. E adorar em verdade é o fruto desta alma diante do Senhor, é o louvor dos nossos lábios, é a prática da nossa vida. Por isso a adoração que fazemos não é apenas no culto, é em toda a vida, em toda a nossa história, em tudo o que nós vivermos na nossa existência. É assim que nós queremos louvar a Deus e é assim que te convidamos para nesta noite louvar e engrandecer o nome do Senhor. Se prepare, esteja em adoração, que o Senhor esteja presente na sua casa, na sua residência, no lugar em que você está acompanhando este culto e que você seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Amém. Graça e paz, irmãos.
Amém? Glória a Deus. Tem um irmão, uma irmã bonita aí do seu lado? Não tem não, é? Tem atrás, na frente. Convida esse irmão, essa irmã para adorar o Senhor junto com você. Eu não sei como é que está essa coisa de abraçar, de pegar na mão, não sei como é que está. Mas você pode convidar esse irmão para adorar o Senhor com você. E vamos pedir ao Senhor chuva de bênção, meu querido. Às vezes a gente fala tanto de bênção, né? Que Deus derrame bênção, bênção, bênção. Mas assim, irmãos, a gente passa uma semana assim difícil, uma semana às vezes atribulada, cheia de lutas. A gente tem que pedir bênção mesmo, porque é lutando todos os dias que a gente vai vencendo, né? Então vamos pedir a Deus que faça chover bênção sobre nós. Amém? Assim como a anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu corpo. Que coral lindo! Ei, meu, adora o Senhor. E Deus meu, assim como a coça, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa. Canta, igreja. Você tem toda a liberdade de adorar o Senhor aqui. Precisa da chuva, tem sede, Rei meu, assim como a coça terra seca precisa da chuva, tem sede, Rei meu, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover.
chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Amém. Poderoso Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos aqui de adorar o seu nome. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom em meio a tantas tempestades a gente ter força aqui pela manhã de dizer que o Senhor é poderoso, que Ele cuida de nós. Olha, irmão, a gente às vezes se acha, né? Infelizmente, às vezes a gente se acha. Mas o Senhor é que conhece o nosso coração. É Ele que cuida de nós em meio a tantas dificuldades, tantas tribulações. Ele tem um cuidado especial para conosco. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Né, meu irmão? Por isso que nós continuamos seguindo em frente com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, mas o Senhor conhece os nossos corações e Ele tem cuidado de nós. Então eu queria que você adorasse ao Senhor sem reservas. Deixa que o Senhor cuide da sua vida, cuide do que está acontecendo. Não é fácil a gente falar isso aqui, né? Adorar o Senhor sem estar pensando aqui numa enfermidade ou em algo que tenha acontecido, não é fácil. Mas a gente só precisa crer. Você crê, meu irmão? Eu também creio, então vamos adorar esse Deus. Aleluia. Ao que está sentado, aleluia, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Vamos adorar o Senhor. Ao que está sentado, e ao Cordeiro, Ele está aqui nesse lugar. Seja o louvor, seja a honra, aleluia, seja a glória. Tua igreja te adora, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Deus te abençoe, Neto. Seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus,
seja a honra. Poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus e eterno Pai, graças te rendemos, bondoso Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada pelo dia, muito obrigada pela bênção da salvação, muito obrigada, Senhor, pela provisão que o Senhor tem dispensado das tuas mãos santas para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, termos um coração agradecido a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, queremos te pedir em nome de Jesus e por favor daqueles que estão em casa, que o Senhor continue cuidando, ajudando, trabalhando nos corações, para que a mensagem que vai ser ministrada nesta noite fale grandemente e que nós venhamos tirar lições práticas para as nossas vidas. Abençoa o teu servo, pastor Ariel, Deus, ajuda para que ele venha ter sabedoria, para que ele venha falar unicamente de Ti. Continua cuidando da vida dos nossos pastores, dando a eles a cada dia sabedoria para conduzir este rebanho que a ele foi confiado. Que o Senhor continue fortalecendo a fé de cada um de nós. Fica conosco nesta noite. É tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus continue reinando em nossos corações. Que bom estarmos juntos nessa noite para cultuar o nome do Senhor, louvar, engrandecer aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Hoje, em um formato 100% online, estamos em nossas casas por uma segurança melhor da igreja, dos irmãos, mas temos a certeza que isso não impede de estarmos juntos no mesmo espírito, cultuando ao nosso Deus. E como é bom saber que você está aí, do outro lado da telinha
conectados junto com a gente nessa noite para louvar e agradecer o nome do Senhor e aprender mais da palavra de Deus. E nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens de estudo bíblico sobre o livro A Treliça e a Videira, né? Essa perspectiva do discipulado a partir da videira, que é Cristo, e não estarmos firmados apenas na treliça, mas ligados à videira, estarmos frutificando, né, a partir da pessoa de Jesus. E hoje nós daremos continuidade a partir do capítulo 2 desse livro, que está baseado a nossa série de mensagens, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Mas nós vamos ler o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 15. Por isso, abra sua Bíblia aí onde você estiver, na sua casa, com sua família. Abra sua Bíblia, leia conosco esse texto da Palavra de Deus, para nós podermos começar a estudar um pouco mais nessa noite. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Se você achou, me acompanhe nessa leitura. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, lançam no fogo e o queimam. Se permaneces em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedires o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Amém. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações. No último domingo, pela manhã, nós refletimos nesse mesmo texto do Evangelho de João, capítulo 15, os primeiros 10 versículos, e nós percebemos a importância de estarmos ligados na videira verdadeira, que é a pessoa de Jesus. Nós estamos estudando, a diferença de estar apenas na treliça e na videira. O que é a treliça? A estrutura, que acaba sendo montada, que é normal, que faz parte, os programas, os departamentos, toda a estrutura de uma igreja. Mas é mais importante que a videira esteja no centro e mais o foco da nossa vida como igreja, como filhos de Deus, como servos de Deus, seja a videira e não a treliça. Nessa noite nós vamos estudar um pouco mais sobre isso no capítulo 2, que é a mudanças de mentalidade de ministério. O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos entender, como realmente podemos estar ligados na videira e não somente na treliça, estarmos firmando na treliça, mas sem dar lugar na videira. E hoje nós vamos perceber como é mais importante nós darmos importância às pessoas, aqueles que estão dispostos a servir com seus dons e talentos na casa do Senhor, entendendo o que é ministério. E é desafiador a gente pensar sobre isso nessa noite, porque nós temos um costume, como igreja, como denominação, de muitos programas, muitos eventos. Isso é bom, faz parte da nossa comunhão, faz parte da nossa dinâmica como igreja. Mas nós vamos ser levados a refletir
ao que nós estamos dando mais importância? Aos programas, aos eventos ou às vidas que serão alcançadas? Eu quero já deixar claro de antemão que nós não queremos aqui acabar com os eventos, acabar com os programas, com esses momentos de comunhão que são tão importantes para a vida da igreja, para o seu povo, que faz parte da nossa denominação. Mas entender qual é o nosso foco como igreja do Senhor. Qual é a nossa missão como igreja do Senhor? Aonde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar como igreja? E eu já te faço essa pergunta de antemão. Você, como servo do Senhor, como membro dessa igreja, como parte do corpo de Cristo, quando você participa de um evento, você que é líder da nossa igreja, você que faz parte de alguma liderança, de algum ministério, você que é voluntário aqui na nossa igreja, de algum ministério, eu te pergunto, o que você pretende alcançar quando se empenha em um programa, em um evento, em alguma atividade da sua igreja? Que o programa seja mais visível do que as vidas, que os programas possam ganhar notoriedade na cidade, nas mídias sociais. Qual tem sido o nosso papel, ou melhor, a nossa intenção como igreja do Senhor nesses momentos? E aí nós seremos desafiados a refletir sobre isso nessa noite. Mudanças de mentalidade de ministério. Não é fácil refletir, pensar sobre essa temática e colocar em prática. Não é fácil, é um desafio muito grande, principalmente para nós que estamos dentro de uma estrutura de denominação, de igreja, com um funcionamento, e até mesmo para a gente entender que nós não queremos acabar com isso, que nós não queremos nos separar de uma denominação, de programas, de evento, mas entender qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, qual é o nosso foco. Quando nós nos reunimos como ministério, um exemplo, quando nós nos reunimos com a juventude, qual é o nosso papel planejar um evento? Quando nós nos reunimos com a SMHB, que agora mudou essa sigla, né? Tem um M aí, de missionária. Qual é o nosso papel como sociedade de homens batistas? É ressaltar o programa ou alcançar vidas? Assim também com a MCM, as crianças, com todos os ministérios da nossa igreja. Pensar em vida, da vida para a vida. Porque é isso que aqui a gente vê no texto de João capítulo 15. Jesus é a videira verdadeira. E nós que somos os ramos, não estamos ligados, nos alimentando na treliça, como nós vimos na semana passada. A treliça é a estrutura, mas nós, como ramos, estamos ligados na videira que é Jesus. Estamos nos alimentando da vida de Jesus, estamos sendo alicerçados, fundamentados na pessoa do próprio Jesus. Por qual finalidade? Qual a finalidade estamos ligados à videira? Temos certeza que nessa noite seremos desafiados a refletir melhor sobre isso. Mudanças de mentalidade e ministério. E tenha atenção, prepare o seu coração para esse momento, para que nós possamos estar abertos a pensar e a refletir sobre isso. Aqui, aquela imagem que nós vimos semana passada, o que nós fomos apresentados pelo nosso pastor Jean, a treliça e a videira. Vimos a treliça, a armação, a estrutura, e a videira expandindo, né, pela treliça, ou seja, né, o que está aparecendo mais, o que está em evidência, precisa ser a videira, precisa ser a pessoa de Cristo, e os ramos, que são as vidas ligadas à pessoa de Cristo. Aqui, o livro, um trecho do livro, do capítulo 2, diz assim: as estruturas não fazem o ministério se desenvolver, assim como a treliça não dá crescimento à videira. A maioria das igrejas precisam fazer uma mudança consciente do estabelecimento e manutenção de estruturas para o crescimento de pessoas que são discípulos, que fazem discípulos de Cristo. Ou seja, qual é a nossa finalidade como ministério?
Porque se a gente for pensar em apenas manter as estruturas, quando nós estamos falando, irmãos, não é essa parte física, né, que nós estamos aqui cultuando, o templo. A estrutura de programa, de ministério, administrativa da igreja, faz parte da administração. A gente não está pregando contra isso. Não queremos abolir isso como igreja do Senhor, como liderança, como ministério pastoral. Mas pensar a refletir o que leva ao crescimento da igreja, o que leva à propagação da mensagem de Cristo, do Evangelho. Então não é a estrutura, mas é da vida para a vida. Ou seja, precisamos pensar, mudar a rota, pensar em novas estratégias de não só manter a estrutura, fazer manutenção ano após ano de uma estrutura de programa, mas pensar em fazer discípulos, porque esse é o nosso objetivo, fazer discípulos. E com o nosso papel, com a nossa missão, que a gente possa gerar novas vidas em Cristo Jesus. E se a gente estiver apenas pensando ou preocupado com a estrutura, será que teremos tempo, disponibilidade, desprendimento de fazer novos discípulos? Será que nós teremos possibilidades de pensar em fazer que outras vidas se acheguem a Cristo apenas pensando na estrutura? Apenas pensando em manutenção de programa? Apenas pensando que devemos seguir um cronograma e se nós sairmos dele por algum momento, se nós não tivermos algo mais flexível, pensando nas vidas, pensando nas pessoas, pensando nos discipulados, será que nós iremos alcançar o êxito o que nós estamos desejando? Então precisamos fazer uma reflexão consciente. Não é uma mudança abrupta, não é uma mudança do dia para a noite, mas de algo consciente do que nós estamos fazendo. Qual tem sido o nosso papel como igreja? Você que é líder, você que é voluntário, que faz parte de um ministério, uma avaliação na sua mente, no seu coração, diante do Senhor. Qual tem sido o meu papel em fazer discípulos? Como através do meu ministério eu tenho feito pessoas crescerem para a glória de Deus? Eu tenho pensado mais em manter programas, eventos, ou desenvolvimento de vidas para a glória do Senhor Jesus, para fazer novos discípulos? Eu lembro que o pastor Jeremias Bento, reitor do Seminário Teológico Batista do Nordeste, tive a honra de tê-lo como reitor na minha época, ele ainda permanece na reitoria do seminário. Ele falou assim: olha, meus alunos, vocês precisam pensar em quem irá te substituir quando você não estiver. Pensar em fazer novos discípulos. Pensar em fazer novos líderes. Se hoje Deus me levar para um outro campo, se hoje Deus me levar para uma outra função, para um outro ministério, não mais aqui no seminário, eu sei que eu posso confiar em outras pessoas para ficar aqui na função que eu estou fazendo, porque eu estou desenvolvendo uma nova liderança. Eu estou investindo em vidas, e não só manter estrutura, mas em investir em outras vidas, em outras pessoas, em outros líderes. Então é isso que nós queremos pensar e refletir nessa noite. E aí, a primeira reflexão é do realizar programas para edificar pessoas, que nós já temos falado desde o início da introdução. Nós temos mais realizado programas ou edificando vidas, pessoas. Quando você pensa como líder, como voluntário, como ministério, em programa, um evento do seu ministério, um evento do departamento que você faz parte, você tem pensado mais em manter o programa, porque faz parte do calendário, ou pensado em um programa para que vidas possam ser edificadas através daquele programa? A gente sabe da nossa prática como denominação, como igreja, e sabemos da dificuldade que temos em muitos momentos, até mesmo de estarmos engessados, né, dentro de alguns programas, de alguns calendários, que fazem parte da nossa vida cristã, como vida batista, como batista que nós somos, e glorificamos a Deus por isso. Mas precisamos mudar essa mentalidade e apenas estar alimentando programas.
Precisamos mudar essa mentalidade de estarmos, olha, preciso fazer o programa. E às vezes, irmãos, quando a gente fala assim, é o seguinte: estamos tão acostumados a pensar no programa, estamos tão acostumados a pensar em manter aquele programa que nós não sabemos mais a finalidade porque nós estamos ali. Aí você pode parar para pensar assim, um exemplo. Vou citar a juventude, porque eu estou mais inserido nela em alguns momentos. Por exemplo, vamos manter o Congresso da Juventude no final do mês de agosto. Glória a Deus. Qual a finalidade? Por que nós iremos manter? Por que nós vamos fazer dessa maneira? É só porque já acontece todo ano o Congresso da Juventude que nós não vamos repensar? Que nós não vamos parar para refletir por que nós estamos fazendo? Qual a nossa missão? Qual o nosso papel? Por que nós estamos desenvolvendo aquele evento, aquele programa? Então, como igreja do Senhor, não só a liderança, mas também os irmãos, os voluntários, parar para pensar, por que eu estou indo no culto domingo pela manhã? Um exemplo básico. Por que eu estou, em vez de ficar em casa, descansando um pouco mais, cuidando de algumas atividades, quem não está trabalhando, em escala de trabalho, aos domingos, por que eu estou indo no domingo pela manhã na igreja, na EBD, na celebração matutina, de culto dominical? Por quê? Eu preciso entender o que eu estou fazendo ali. Eu preciso entender qual é o propósito de eu estar ali. É só para manter o número? É só para manter a minha presença? É só para o pastor ver que eu estou indo para a igreja domingo pela manhã? Para o meu líder não puxar a minha orelha que eu estou faltoso ou faltosa? Entende? Então, pensar e parar. Realizar programas para edificar pessoas e não manter o programa. O programa pelo programa, em algum momento ele vai falhar. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando nas vidas. E essa é a nossa finalidade como estamos ligados na videira. Como ramos, estarmos frutificando para que outras vidas possam ser alcançadas. Se eu pensar que eu preciso apenas manter o programa, se eu pensar que eu preciso só fazer a manutenção desse programa, ou seja, e cadê edificar vidas? Uma hora vai falhar, porque não vai ter vida edificada, não vai ter investimento em vida alguma, e eu vou ficar procurando pessoas para poder fazer programas e eu não vou achar essas pessoas, porque não foram treinadas, porque não foram trabalhadas, porque não foram alimentadas da maneira correta. Foram apenas chamadas para manter um programa. Então precisamos pensar sobre isso. Outra reflexão que nós precisamos ter, passando aqui o nosso slide, é do realizar evento para treinar pessoas. E esse aqui, irmãos, tem sido um desafio muito grande e importante. Não estou falando apenas da primeira igreja batista, mas como igreja, como um todo. Nós que caminhamos em algumas igrejas, compartilhamos ministério com outros colegas, pastores de outras cidades, de outros estados. Estamos refletindo muito sobre isso. A nossa geração precisa pensar em realizar eventos ou treinar pessoas. Porque, irmãos, nós estamos fazendo eventos, e temos esquecido de treinar pessoas. Deixa eu te contar um segredo aqui entre nós, aqui no culto online, entre nós. Irmãos, nós somos passageiros. Nós iremos passar. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos estar. Nós não sabemos do amanhã. E se nós não estamos aqui hoje, quem vai me substituir amanhã? Quem vai ficar no meu lugar amanhã? Quem vai ser a pessoa que estará no seu lugar como líder amanhã? Então precisamos, irmãos, tirar essa mentalidade do evento pelo evento e não deixar de treinar as pessoas. As pessoas precisam ser treinadas. As pessoas precisam ser capacitadas. Hoje, um voluntário que está do seu lado, você que é líder aqui na nossa igreja, um voluntário que está do seu lado, amanhã pode ser um líder no seu ministério. E precisamos treinar essa pessoa. Precisamos investir na vida dessa pessoa. Identificar. Eu estava ouvindo essa semana que passou,
pastor falando, olha, um líder identifica outro possível líder. Um líder tem a sensibilidade de estar identificando possibilidades para novas lideranças. Um líder tem a sensibilidade de estar falando assim, olha, aquela pessoa pode ser um bom líder amanhã. E hoje, talvez, por estar mais, não estar tão maduro, estar em um processo de amadurecimento, ainda não é uma pedra lapidada, é uma pedra preciosa, mas ainda está bruta. Foi descoberta lá no meio da rocha. Aí você descobriu que ali no meio daquela rocha toda tinha uma pedra preciosa. Aí você vai lá, né, e retira, mas ainda está bruta. Você já teve a sensibilidade de identificar. Mas agora você vai o quê? Lapidar aquela pedra preciosa. E amanhã está aqui glorificando a Deus como líder. Como alguém que está evoluindo na vida cristã. Então precisamos pensar, realizar eventos? Lógico, para a glória de Deus. Não vamos tirar isso, mas eu estou realizando evento, mas estou chamando pessoas. Olha, vem aqui comigo pensar sobre esse ministério. Vem aqui comigo pensar sobre essas questões. Irmãos, realizar eventos, mas precisamos pensar em ministério. Que é muito diferente, irmãos. Vamos tirar aquela ideia de departamento, né, que está lá no passado, né, departamento, que eu ainda escuto o eco em alguns momentos na nossa denominação. E vamos pensar em ministério, ministros, né? Ministros que estão servindo pessoas. Continuando aqui, do usar pessoas para promover o crescimento de outras pessoas. Isso aqui é importante, irmãos. Quero fazer um destaque importante sobre isso. No livro que nós estamos lendo, tem um relato de uma jovem de uma igreja que ela tinha um potencial muito grande para o ministério. Só que assim, a igreja estava tão preocupada em manter um departamento administrativo, e só porque aquela jovem era empenhada em um ministério, se eu não estou enganado, de evangelismo, viu que ela se destacou, que ela era uma bênção para a glória de Deus, que ela dava testemunho da palavra do Senhor, que a vida dela era um exemplo mesmo para outros jovens, em vez de investir no ministério, né, na área que ela estava mais apta a desenvolver, colocaram ela na parte administrativa. E ela acabou falhando em algum momento. Por quê? Porque se preocupou mais em manter essa pessoa em um departamento administrativo do que promover o crescimento dela para alcançar outras pessoas. Aí eu quero te perguntar, nós estamos em junho, iniciando um novo semestre, nós já fizemos muita coisa para a glória de Deus. Nossa igreja fez muitos programas. Talvez você esqueça, né, o que a gente já fez durante esse ano, mas nós já fizemos muitas coisas durante esse ano. E temos muito mais para fazer daqui para frente. Mas pare para pensar do que você já fez esse ano, do ministério que você faz parte, como líder, como voluntário, do ministério que você faz parte hoje, seja na SHB, SMHB, seja na MCM, na juventude, departamento infantil, adolescentes, seja qual área você esteja na igreja. Em algum momento, o ministério que você esteve usou pessoas para promover o crescimento de outras pessoas. Outras vidas foram alcançadas. E aqui nós não estamos falando de números. Ah, eu alcancei 10 pessoas. Eu estou na frente do irmão que alcançou 5. Ah, eu alcancei 20 pessoas. Já passei na frente do irmão que alcançou 10. Não é números. Mas investir em vidas. Quantas vidas você investiu esse ano? Quantas pessoas você chamou para perto esse ano? Olha, vem aprender comigo tal coisa. Vamos desenvolver ali. Vamos planejar juntos. Então, quantas pessoas você investiu durante esse ano? Quantas vidas você promoveu e tem ajudado no crescimento de pessoas? Temos um novo semestre
adiante de nós. Você tem a oportunidade de fazer isso ainda durante esse ano, de investir em vidas, treinar pessoas, promover o crescimento de outras pessoas, não apenas se limitar no ministério que você está, apenas para manter a sua liderança, né? Tem líderes que estão ali e chamam as pessoas para perto, não para treinar, não para desenvolver, mas para que eles possam dar apenas suporte, para que eles estejam mais em evidência. É muito mais bonito e proveitoso quando nós vemos um líder cheio de liderados e que se tornam possíveis líderes amanhã. Então vamos investir mais em usar pessoas para promover o seu crescimento na igreja do Senhor. E aqui, irmãos, tem uma outra dificuldade muito grande que nós encontramos no ministério como igreja do Senhor. E essa dificuldade é preencher lacunas. Eita, meus irmãos, preencher lacunas. E isso tem sido uma grande dificuldade. Por quê? Quando a gente tem uma liderança na igreja, vamos dizer, a gente tem aqui, né, Costume Batista, temos alguns ministérios, como Juventude, SHB, MCM, eles escolhem em votação, em consenso, junto com os demais, a sua liderança. E outros ministérios são por indicação, né? Uma comissão se reúne para que possa indicar outros novos líderes, né? Ou a continuidade dos líderes que já estão. Qual é a dificuldade que eu estou dizendo que tem tudo a ver com esse subtema aqui? É que quando nós assumimos essa liderança, quando esses líderes assumem, qual é a intenção? É olhar quais são as falhas dos líderes anteriores ou dos anos anteriores, dos buracos que foram deixados, e a gente sai fazendo o quê? Tapando o buraco. Um exemplo bem claro para você entender o que a gente está querendo dizer. Você passa por uma rua aqui da nossa cidade, talvez a sua rua esteja assim, ou por uma BR que está esburacada, já foi asfaltada um dia. Não é mais aquela estrada de terra, né, como nós chamamos, de terra batida, ou de cascalho para alguns. Já foi asfaltada, mas está esburacada, precisa de uma manutenção. O mais adequado seria o quê? A gente recapear todo aquele trecho, colocar uma nova manta, raspar o que estava ali, trazendo prejuízo, o que não estava adequado, e fazer um novo, em vez de tapar buraco, reformar, recapear todo aquele trecho de estrada. Por quê? Porque nós teremos mais segurança para trafegar. Os próximos que virão não encontrarão mais essa dificuldade. Porque quando, e os irmãos que andam em BR sabem muito bem disso, tapam um buraco hoje. Estamos em um período chuvoso. Quando a chuva vem, qual é a tendência? Levar aquele asfalto que tapou o buraco vir à tona novamente, em alguns momentos até maior do que ele estava antes. Pode aparecer até muito maior. Então, como nós devemos nos comportar? Recapear. Fazer uma nova mentalidade como ministério, pensar sobre isso. Em vez de tapar buracos, precisamos pensar como nós podemos solucionar esses problemas, como nós podemos solucionar essas questões. Então, não preencher lacunas, não tapar buracos, mas treinando novos obreiros, treinar novas pessoas, novos potenciais. Olha, eu não vou puxar aqui para tapar meu buraco, não. Olha, você vai andar junto comigo, porque se amanhã eu não estiver aqui, você vai estar e você vai continuar o ministério, você vai continuar esse planejamento. Não pensar no agora. A grande dificuldade que nós temos é porque nós pensamos no agora. Pensamos de imediato. Esquecemos que tem um amanhã. Precisamos pensar adiante. Então, tira essa ideia de tapar buraco. Tira essa ideia de preencher lacuna. Pense na ideia de, se tiver que recapear, vamos juntos, vamos montar a equipe ou o ministério, juntos servimos a Deus e vamos trazer uma nova roupagem, uma roupagem que não seja
instantânea para o agora, mas que possa ser algo que vá mais adiante para a glória de Deus. E aqui, nesse outro subtema, do resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Uma outra grande dificuldade. Nós estamos mais preocupados com os problemas do que com as pessoas. Estamos mais preocupados em resolver o problema de imediato, de apagar incêndio, do que tratar as pessoas de uma forma que elas sejam curadas, restauradas e estejam prontas para desenvolver o ministério. Meus irmãos, diante da palavra de Deus, nós estamos observando que nós não fomos chamados para apagar apenas incêndio. Não, eu tratei aqui essa pessoa, ela foi tratada, conversei com ela, resolvi esse problema agora e pronto. Não, nós fomos chamados para ajudar pessoas a progredirem, ajudar pessoas a serem tratadas, curadas. E como é que nós fazemos isso? É apenas no dia do Congresso dos Jovens? É no domingo do dia do homem, do dia do pastor, no dia da mulher do pastor? Não, irmãos. É discipulando, é chamando para perto, é ouvindo, é compartilhando da palavra de Deus, é falando assim, olha, nós todos estamos ligados na mesma videira, nós somos os ramos de Cristo, nós podemos dar frutos juntos. Eu não quero ver, meu irmão, eu estar frutificando e você não está frutificando, vendo que você está com problemas e deixando você aí com problemas. Não, eu quero que você frutifique junto comigo, eu quero que você desenvolva junto comigo, eu quero estar caminhando junto com você. E para isso nós precisamos estar discipulando, precisamos estar caminhando lado a lado, chamar pessoas para perto, olha, vem para perto de mim, vamos caminhar juntos, vamos curar, vamos tratar. Talvez você não possa sozinho, talvez seja para chamar um líder, o pastor da igreja, para te ajudar a tratar essa pessoa. A gente está caminhando juntos, estamos aqui para isso. Nós, como ministério pastoral, estamos aqui para isso. Não para apenas resolver o problema de imediato, mas para, diante da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus que está em nossa vida, tratar, curar, restaurar pessoas para a glória de Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas pessoas chegam na igreja que para a sociedade era para ser pessoas perdidas, que diante dos olhos da sociedade era para serem pessoas que não eram para estar aqui no âmbito da igreja, e hoje são uma bênção para a glória de Deus, pessoas restauradas, curadas, transformadas, porque o nosso Cristo muda destinos, muda histórias. Aquilo que parecia estar perdido, na pessoa de Cristo, é uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova pessoa pela palavra que nos santifica, que nos limpa, que nos restaura. Nós, irmãos, não estamos aqui pregando essa palavra apenas para manter dia comemorativo, mas para que vidas sejam restauradas, que vidas sejam mudadas para a glória do nosso Deus. Continuando aqui, do aprender-se a ministério ordenado para o desenvolver uma liderança de equipe. Ou seja, descentralizar. Não é que a gente quer tirar o líder, mas descentralizar tudo na liderança. Ou aquela ideia que é muito comum nas igrejas ainda, infelizmente, que o pastor faz tudo, sabe? É o pastor que visita sozinho, é o pastor que cuida da classe de novos decididos, é o pastor que cuida da EBD, é o pastor que cuida do louvor, é o pastor que cuida de tudo. E aí os irmãos estão só sobrecarregando o pastor, né, nos ombros do pastor. Não, descentralizar essa ideia que todos podem servir, todos podem ser úteis para a glória de Deus. Como nós vemos no Novo Testamento, quando a gente vê os diáconos sendo chamados para poder ajudar, né, os apóstolos, para que eles cuidem do ministério da palavra, eles possam servir aqueles que estão precisando. No corpo de Cristo, onde cada um tem a sua finalidade, onde cada um pode desenvolver para a glória de Deus a sua finalidade, o seu papel. Então, descentralizar, formar novos ministros, formar novas pessoas para possíveis lideranças. E aqui
também nessa mesma temática do focalizar-se em cargos de igreja para formar parcerias de ministério. Né? Não aquela ideia, não, eu agora estou no cargo de liderança de tal ministério, eu agora sou líder do tal ministério. Não, mas formar-se parcerias de ministério. Aí eu te pergunto, você que é líder da nossa igreja, quem são os seus parceiros de ministério? Quem tem colaborado com você? Quem tem sido a pessoa que tem caminhado ao seu lado? Quem você olha para o lado e fala assim, não, eu tenho aqui uma parceria de ministério, tenho aqui pessoas que têm desenvolvido junto comigo para a glória de Deus. E aqui uma outra temática muito interessante também. E aí eu preciso fazer aqui uma ressalva, que na nossa denominação, glória a Deus por isso, nós temos muitos treinamentos de liderança. Na área da juventude, eu mesmo já participei de vários, na área missionária, na área da união feminina, homens, departamento infantil, as classes missionárias. Recentemente mesmo teve um treinamento para mensageiras do rei, quase não sai, mensageiras do rei, né? Teve uma recente treinamento agora, glória a Deus, louvamos a Deus por isso, a nível estadual. Mas aqui, como igreja local, o que nós estamos fazendo para treinar pessoas? Porque nem sempre o irmão tem a disponibilidade, o tempo de ir ser treinado em um evento da denominação. Nem sempre o irmão tem a disponibilidade de ir ou tempo de ser treinado, mesmo que seja online. Ou, irmãos, tem uma outra questão muito importante. Qual é? A denominação, o líder, vamos dizer, o líder estadual dos embaixadores do rei, por exemplo, não sabe da dificuldade que você passa aqui, na sua igreja, na primeira igreja batista. Ele está falando de uma forma geral. Mas nós sabemos qual é a sua dificuldade aqui. Você sabe qual é a sua dificuldade aqui como igreja. Né, como líder dos embaixadores, líder das mensageiras, líder da MCM, você sabe qual é a sua dificuldade aqui. Ali é amplificado, ali é para o todo, mas aqui agora, na igreja local, qual é a sua dificuldade? Qual tem sido o seu dilema? Então, nós precisamos começar a pensar em treinar pessoas aqui, dentro da nossa realidade. Não é que nós estamos sendo convidados a ficar dentro de uma bolha e se isolar do mundo, não é isso. Mas também pensar a partir daqui, a partir da nossa igreja, o que nós podemos realizar, a partir dos nossos problemas, em vez de ficar tapando buraco, o que nós podemos resolver de uma forma eficaz, curar aquela situação, curar aquela ferida que está aberta, que a gente está botando ali uma pomada, né, para amenizar a situação, mas não estamos curando verdadeiramente. Então, pensar dentro da nossa realidade como igreja local. Qual tem sido o nosso papel? Qual tem sido os nossos desafios? Qual tem sido os nossos objetivos? Aonde nós queremos chegar? Então, precisamos pensar sobre isso. Do focalizar-se em pressões imediatas para o objetivo, a expansão de longo prazo. Isso aqui, irmãos, precisamos pensar muito bem sobre isso. Reflita muito bem sobre isso nessa noite. Nós temos a grande imaturidade, o grande erro de pensar no agora. A gente pensa assim, não, quando chegar lá em dezembro, eu quero que o meu ministério seja dessa forma. E daqui a 2, 3 anos? E daqui a 5 anos? Você já parou para pensar como está o seu ministério, como pode estar o seu ministério, se Jesus não voltar, se a gente não for antes, se não acontecer tantas coisas, mas como está o seu ministério daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, como estará o seu ministério? Vou dar um exemplo básico. Um jovem hoje entra no Ministério da Juventude, mais ou menos com 18 anos. A nossa denominação coloca jovem de 18 a 35 anos. De 18 a 35 anos. O jovem que entrou com 18 anos
na juventude, vai estar saindo com 35 anos, como você quer que esse jovem saia do ministério, partindo para a SHB, a SMHB? Como a jovem vai sair do Ministério da Juventude, vai para a MCM? Com que mentalidade, com qual objetivo você tem pensado no ministério? Porque a gente tem a mania, irmãos, de pensar no amanhã. Não, a gente tem que realizar esses programas todos, temos que realizar esses eventos, essas tarefas, para em dezembro, quando o pastor pedir relatório, a gente entregar e a gente dizer que a gente fez tudo. E no ano que vem? O mesmo ciclo, imediato. É só no imediato. Nós pensamos no hoje, no agora, no imediato, na urgência. Mas não estamos pensando a longo prazo. Como nós queremos que a nossa igreja esteja daqui a 5 anos? Já parou para pensar sobre isso? Um exemplo, né? O pastor Lorival foi um ministério de 50 anos pastoral aqui na nossa igreja. Imagine 50 anos, né? Hoje, para a glória de Deus, temos uma igreja bem desenvolvida, uma igreja fundamentada na palavra de Deus, bem firmada na palavra de Deus. Mas e aí, como nós queremos chegar daqui a 5 anos? Eu vou colocar 5 anos. Precisamos pensar sobre isso, irmãos. Tirar essa questão de imediata e pensar a longo prazo, planejar a longo prazo. Um outro subtópico também muito importante, do engajar-se em administração para engajar-se em ministério. Não pensar só em administrar, em cumprir atividades, mas como ministério, como serviço, pensar sobre isso também. E nós já falamos aqui nessa noite. Uma outra questão, do buscar o crescimento da igreja para desejar o crescimento do evangelho. Hoje você tem pensado, não, hoje a nossa igreja tem mais ou menos uma média de 400 membros. Deve ter um pouco mais do que isso, juntando com as congregações. A gente está pensando em números? Não, eu quero que no domingo pela manhã tenha 300 pessoas sentadas nos bancos e 100 pessoas no mínimo no culto online. Como nós temos pensado em igreja? Qual o tipo de crescimento nós temos buscado? Um crescimento que pensa na igreja como números, ou um crescimento que pensa na igreja como o evangelho de vidas transformadas para a glória de Deus? Meus irmãos, mudança de mentalidade de ministério. E isso que nós precisamos pensar. Isso que nós precisamos refletir. Que nessa noite você tenha refletido junto conosco sobre isso. Qual tem sido o seu papel como ministério? Qual tem sido o seu papel como igreja do Senhor? O que você tem feito? O que você tem desenvolvido? Como voluntário, como líder, como igreja do Senhor? O que nós temos buscado como igreja? Temos pensado mais em eventos ou em vidas? Em programas ou pensando em que vidas possam se desenvolver para a glória de Deus? Não pense no agora apenas. Não pense apenas no hoje, mas pense em vidas, em discipulados, em desenvolver a videira. Estamos ligados na videira para frutificar e para que outros ramos também possam estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite para nós estarmos pedindo a Deus a direção, a compreensão, a sabedoria para a nossa mente, para o nosso coração, para que essa palavra seja aplicada e vivida para a glória de Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite. Graças te damos pelos louvores entoados, pela leitura, pela palavra, ó Pai, que nos encoraja, que nos desafia nessa noite a refletir o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor. Qual tem sido o nosso papel como igreja do Senhor? Pai, nos ajuda. Nós não queremos, Senhor, apenas ser uma igreja conhecida pelo seu centenário, pelo número de membros, pelo número de programas desenvolvidos, mas queremos ser uma igreja conhecida por vidas transformadas. Queremos ser uma igreja, ó Pai, conhecida porque vidas foram alcançadas, porque é uma igreja em grande potencial para as novas lideranças. É uma igreja que está investindo em vidas, que está transformando vidas para a glória de Deus. Vidas que são transformadas a partir da presença do próprio Cristo, da videira verdadeira. Nos ajuda, Senhor, nesses novos desafios que estão diante de nós. Senhor, prestes a completar 100 anos de igreja, de primeira igreja batista, nós queremos esses novos desafios de investir em vidas,
de investir em discipulado, de caminhar lado a lado com os nossos irmãos, de caminhar lado a lado com os novos decididos, com as pessoas que estão se aproximando, com as pessoas que estão chegando até nós, e que nós não possamos, Senhor, apenas esperar as pessoas chegarem, mas que nós possamos ir em busca dessas pessoas, que nós possamos ser agentes de transformação, que nós possamos ser ramos usados para a glória do Teu nome, que frutificam, que restauram outras vidas, que transformam outras vidas, a partir da presença do Jesus que está em nós e através de nós. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela nossa igreja, por cada vida que está cultuando junto conosco nesse momento, em seu lar. Que a presença do Espírito Santo de Deus possa estar em cada lar representado nessa noite. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar essas vidas. Que a presença do Senhor seja constante em cada lar. Nos dá uma noite em paz na Tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos o nosso culto, quero te avisar que amanhã o nosso culto matutino será 100% online. Nós não teremos o culto matutino presencial aqui no nosso templo. Lembra da época do auge da pandemia que nós tínhamos os cultos matutinos em áudio pelos grupos do WhatsApp da igreja? Assim será amanhã, a partir logo cedinho, acredito talvez até pela madrugada mesmo, esses áudios, essa reflexão, essas orações serão disponibilizadas nos nossos grupos de WhatsApp e você, do seu lar, pode estar orando junto conosco, entregando a sua vida diante do Senhor, os seus pedidos, a sua igreja, a sua família, amanhã no culto online, matutino, pelos grupos de WhatsApp. A partir de amanhã também a nossa juventude estará reunida em um retiro, nessa época junina, né? Nós vamos nos retirar aqui do centro urbano da nossa cidade, estaremos ali reunidos na Chácara Batista Jardim Caiçara, como juventude, da sexta-feira até o domingo, no final da tarde, ali estaremos juntos, em comunhão, em alegria também, em momento de reflexão da palavra do nosso Deus. E lembrando que no domingo, o nosso culto matutino permanece normal, a nossa EBD, em exceção aos jovens que estarão lá no retiro, então a EBD será lá no próprio retiro, mas as outras classes serão aqui mesmo, na própria igreja, presencial. O culto também será presencial e transmitido às 10 horas da manhã. Então, EBD às 9, presencial, culto transmitido e presencial às 10 da manhã, mas com a alteração do culto da noite. À noite, como hoje, na quinta-feira, o culto será 100% online. Vamos falar assim, né? 100% online. Às 18h30, o nosso culto será 100% online, com a ministração da palavra do nosso pastor Jean, que estará aqui ministrando a palavra do nosso Deus, e com todo o culto para a gente louvar e agradecer o nome do Senhor nas nossas casas. Por quê, irmãos? É medo? Não, é segurança. É pensando na segurança dos irmãos. A cidade está em festa, com bomba, fogueira, né? Então, uma festa aí que está aberta, né, nas ruas, e nós pensamos na segurança dos nossos irmãos. Assim como a sede, as congregações amanhã, na sexta-feira, também não abrirão, estão cultuando junto conosco hoje, na quinta-feira, de forma online, e no domingo à noite também, por uma questão de segurança, nós resolvemos manter o culto online também para as congregações. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada para você e sua família, em nome de Jesus. Um abraço. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir.
e a família que habita dentro dela. No Senhor espera. Lembraram da música aí? Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Bem-aventurado aquele que confia. Bora, Ângela. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha. Isso, Dilma. Não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir, na certeza, na certeza. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Aleluia, aleluia. Bem, Lu.